Ô, Duda, É só ladeira abaixo. fazendo um exercício, isso a gente conversa bastante lá também na rádio, muita gente não conhecia o Lula. O Lula 2002, 2006, né? Então acho que muita gente, aí eu tô falando do afegão médio, não o cara mais envolvido com política. Muita gente botou fé. Comprou a narrativa da mídia, do consórcio, não, o Bolsonaro, né? Não. Então vamos lá. Você acha que tem muita gente, porque o Nicolas soltou um vídeo hoje que tá com mais de 40 milhões de visualizações, que ele coloca muitas pessoas gravando vídeos populares, falando das taxas, desde a taxa da Shein até essa questão do Pix, pessoal indignado. Fala assim, não, peraí, a economia tá subindo, eu tô pagando muita taxa, ainda vai vir mais taxa, vai taxar o Pix e tal. Você acha que todo essa tentativa de controle do Partido dos Trabalhadores e dos aliados também não tá abrindo a cabeça de muita gente? Fala assim, não, Sim. peraí, não tem como. Sim. Não tem como. Porque tem até piche em favela falando, eu quero o ódio de volta, porque o amor tá caro. Entendeu? Exatamente. Eu tava conversando sobre isso hoje com a minha mãe. A minha mãe tava conversando isso comigo, a gente tava fazendo almoço lá em casa e ela tava conversando comigo. E ela falou uma coisa que me fez coçar a cabeça. Os partidos de esquerda estão todos defendendo essa história de monitorar os PIX de 5 mil. A Rede Globo já tá fazendo controle de danos ali, falando que não, mas ninguém vai ser taxado. É só pra gente saber cada passo que você dá. Mas você não vai ser taxado, não. A gente não vai usar isso pra te cobrar imposto de renda depois. Imagina! A Rede Globo tá falando isso? Jamais que a gente faria isso com vocês. Agora, você imagina se o Lula viesse agora e dissesse, eu não vou permitir isso, daí vai cair na minha mão, eu vou vetar. Ele vira herói. Ele viraria herói na hora se ele vetasse isso. Eu duvido que ele vai vetar. Duvido. Ele não vai vetar. Mas se ele vetasse, ele ia virar herói, justamente porque as pessoas estão ficando desesperadas. Até o meu pai, que não consome praticamente nada de política, veio perguntar pra mim, não, mas o que é isso aí? Me explica direito. Como assim? Sabe? As pessoas estão ficando desesperadas, as pessoas ficam com medo. Porque é movimentação de 5 mil, ou seja, na prática é 2.500. Exato. E assim, não é Entrar só... 2.500, sair 2.500. E não é uns 5 mil no cash. Você pode receber picado. R$5 aqui, R$10 ali, R$100 ali, 2 mil ali. Você ganha uma faxina que você faz, você vendendo bolo, e aí você vai juntando e dá esse valor. Você vende vai falar. bolo de pote. Exato. Se entrar 2.500 na tua conta, esses 2.500 vão sair eventualmente, que você não vai ficar juntando, você vai gastar. Sendo que esses 2.500 não é uma receita. Esses 2.500 é um faturamento bruto que ela vai pegar uma parte pra comprar produto, ingrediente. Você vai investir no teu trabalho. Então, assim, é bizarro. E isso tá deixando as pessoas desesperadas. Tem um monte de print rodando por aí, por exemplo, de gente, inclusive, muito jovem, lá em 2022, falando, fiz o L com força, vem Lula. E agora falando que, nossa, que governinho de bosta, sabe? Dá vontade de socar uma pessoa dessas? Dá. Infelizmente a gente não pode. Infelizmente a gente ainda não tá podendo. Mas não foi por falta de aviso. A gente cansou de falar que era exatamente isso que ia acontecer. E agora tá acontecendo. E olha só, a gente não tava usando chapéu de alumínio. Exato. Era verdade. Quem diria que a gente estaria certo, né? E é engraçado porque foi uma coisa que eles não esconderam em momento nenhum. Eles não esconderam. No máximo, depois que o Lula já tinha entrado, ele falou que ele ia isentar imposto de renda de quem ganha até 5 mil. Mas a picanha não rolou, né? Não, em momento nenhum. E assim, cara, é foda, porque a gente lida com gente muito burra. Mas tá deixando as pessoas desesperadas. E chega uma hora que até o estudante universitário que gasta todo o dinheiro em barzinho aqui na Paulista vai pensar que, pô, talvez eu tenha que pagar tanto imposto assim não seja tão legal quanto eu achei que fosse ser, né? Porque aquela história de taxar grandes fortunas, a gente sempre avisou que as grandes fortunas são 2, 3 salário mínimo. Isso é a grande fortuna. Pô, pelo amor de Deus, gente, tem vídeo do Lula falando antes dele se eleger que não tem por que ter 2 televisões em casa. Uma televisão só dá. A família inteira se reúne na sala, assiste de quebra e ainda tem um tempo em família bonitinho. É um puta discurso da década de 80, né, meu? A gente tem vídeo do cara falando isso. Não tava escondido pra ninguém. Então, isso vai aumentar a rejeição dele, vai aumentar a rejeição da esquerda inteira no geral. Só que dependendo do ponto em que a gente chegar,
a rejeição não importa mais. Na Venezuela, a rejeição do Maduro é gigante. Mas o Maduro é muito amado, né? Ele tá lá sempre, incrivelmente, não. né? Ele não sai, todo mundo deve amar muito ele pra ele estar lá até hoje, né? Quem odeia ele é porque não entendeu o que ele quis dizer. Esse monte de venezuelano que corre aqui pro Brasil, esse monte de cubano que se enfia aqui no Brasil, é porque eles são burrinhos, coitados. Eles não sabem apreciar o esforço do presidente deles. Ô Duda, e dentro ainda desse cenário que você trouxe, a gente tem aí ainda mais 2 anos do governo Lula. Ave Maria, né? não me lembro disso não. 2 aninhos, né? Do Lula chapeuzinho agora, o chapeuzinho, né? O estilo novo. É o Lula sambista. É o Lula do Lula sambista. Lula É o do Lula da samba. roda de samba. É o Lula do samba. Fazendo uma avaliação do governo e de uma previsão. O que você acha que teremos para a eleição daqui 2 anos de forças da direita? Se o Bolsonaro vem, se não vem, se não for o Bolsonaro, quem pode ser aí um oponente? Eu não sei se o Lula vai tentar a reeleição, se ele pode, mas quem que você enxerga que pode ser uma figura com uma representação forte da direita para as eleições, caso o Bolsonaro não possa ser eleito? Eu acho que vai ser muito difícil o Lula concorrer à próxima. Eu acho que ele vai dar uma de Joe Biden. Ele vai bater o pé que ele vai concorrer até o último segundo. Vai chegar lá na cara de 2026, na hora de começar a pré-campanha, ele vai desistir. Porque ele tá ficando muito velho. Querendo ou não, é uma questão física. Não, e de saúde tá passando por alguns problemas também, né? Não tem como, pô. O cara é um alcoólatra. Ninguém chega tão bem assim, ninguém passa dos 80 tão bem, enchendo o rabo de cachaça a vida toda. Então, o cara tá idoso, vai chegar uma hora que não vai dar mais, pô, o cara se aposenta, vai descansar, vai pro teu sítio, descansa um pouco, sabe? Vai pro Guarujá pegar uma praia, sabe? E eu acho que ele vai pular fora, eventualmente, mas, agora, um nome forte de direita vai ser um desafio muito grande. Eu tô abrindo meu coração, eu tô compartilhando o que eu sinto. O Nicolas Ferreira, infelizmente, não é uma opção por causa de idade, porque senão ele seria um bom nome, porque ele tem uma força muito grande, independente do quão próximo ele esteja da família Bolsonaro ou não, ele é uma força muito grande, mas ele não, infelizmente, ele não pode por causa da idade. Sobra quem? As pessoas falam muito do Tarcísio. O Tarcísio... É complicado falar do Tarcísio. Porque como ministro ele fez um trabalho muito bom. Mas como governador, em que momento a gente viu o Tarcísio se manifestar sobre Alexandre de Moraes, por exemplo? A gente precisa de alguém que tenha coragem de se manifestar. A gestão dele, a parte de infraestrutura e a parte de segurança pública são exemplares. Óbvio. Mas ideologicamente falando, ele não tem se manifestado. E a gente precisa de alguém que se manifeste. Porque até aí, colocar alguém bom de gestão, tem 500 nomes que a gente pode pôr. Não precisa ser de direita. Então, esse que é o pé atrás que eu tenho. Sobra quem? Não sei. Sendo bem honesto com vocês, não sei. E o Lula não se candidatando, quem você acha que viria no lugar dele na esquerda? Eles vão ter o mesmo problema que a gente. Eles vão ter o mesmo problema que a gente, porque o Bolsonaro, eu tenho plena fé de que a gente vai conseguir reverter na elegibilidade dele e a gente vai ver ele concorrendo à presidência em 2026. Eu tenho total fé nisso. Eu espero muito que eu esteja certa na minha fé. Se eu estiver errada, eu vou estar muito chateada, mas eu tenho total fé nisso e o meu voto vai ser dele, claramente vai ser dele. E o Edu? O Eduardo, eu acho que ele vai se manter, ele vem como senador. Porque estão falando, pelo menos até o ano passado, ele era um nome forte ali, principalmente por conta até da relação que ele tem ali com a família Trump. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma gratidão imensa pelo Eduardo. Ele é o meu maior guru político, falando, até porque foi ele que começou a compartilhar meus vídeos, foi ele que me pôs no holofote. Na minha campanha, ele foi o meu principal guru também. E se eu tô eleita, é muito graças a ele. Ele me deu o maior apoio. Eu tive 3 pessoas que me apoiaram muito na campanha. O Eduardo Bolsonaro, o Nicolas Ferreira e o Lucas Pavanato. Os 3 me ajudaram demais na minha campanha. Então a minha gratidão por eles é imensa. E eu não tenho dúvidas de que o Eduardo é extremamente capacitado.
Não tenho dúvidas. Eu só não sei se ele vai, eu não sei se ele quer, não sei se tá na intenção dele. Ele é muito bem relacionado com a família Trump, ele é muito bem relacionado com outros nomes importantes nos Estados Unidos, até com o Jordan Peterson o cara tá relacionado. Então, assim, seria ótimo. Mas eu não sei se ele vai. O que eu sei é que pra senador tá praticamente certo. Mas muita coisa muda em 2 anos. Muita coisa muda em 2 anos. Ele seria um bom nome. Seria um nome muito bom. Até porque quando ele concorreu para deputado em 2018, ele teve 1.800.000 votos. Então, é um cara gigantesco. E o Cleitinho e o Zema? O Zema, pra mim, descarta. É. O Zema, pra mim, descarta. Descarta mesmo. Eu não confio nele, não. O Cleitinho é bom, o Cleitinho tem potencial. Agora, uma pessoa que eu sei que jamais aconteceria, porque infelizmente não tem tamanho, seria o governador de Santa Catarina. Esqueci o nome dele. A gente vai lembrar. Esqueci o nome dele. Mas O chat ele vai fenomenal. lembrar a gente. Chat, qual que é o nome do governador de Santa Catarina? Por favor. O chat vai lembrar a gente daqui a Mas pouco. ele é fenomenal. Fenomenal. O Caiado, muita gente fala do Caiado. Eu tenho o mesmo pé atrás que eu Jorginho tenho. Melo. Isso, o Jorginho. Jorginho. Putz, aquele cara é bom. O mesmo pé atrás que eu tenho com o Zema é o que eu tenho pelo Caiado. Então, eu não... Mas eu acho que a esquerda vai ter a mesma dificuldade que a gente. Mas então, a direita tem muito nome. Esse que é o ponto. A direita tem opções. Tem muito nome. A gente tem a dificuldade de entender quem que a gente vai escolher. E a gente precisa escolher rápido. Considerando que o Bolsonaro está inelegível. A gente precisa considerar que ele vai voltar, mas existe aquela pequena chance dele não voltar. Então a gente precisa trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo. Perfeito. Agora, a esquerda, quem? Boulos, a Glaze. Sabe? Ah, Glaze. Mas ela... Tomara que escolham a Glaze. Por Mas favor, escolham a Glaze. A Glaze é Denilson. Tá ali no banco, é a primeira a entrar. Nossa, tá aquecendo? Ela tá na Tá alongando muito já? Por muito favor, tempo. escolham a Glaze, porque vai ser muito fácil desbancar a Glaze. Mas tem um nome que não foi mencionado nesta mesa. Que pode ter Se você força. falar Gustavo Lima, você vai apanhar. Não. Gustavo Lima é incrível. Pablo Marçal. Ai. E aí, Duda? O que você me diz? Eu queria uma percepção sua, tá? Porque o Pablo Marçal foi um grande fenômeno na internet e nas eleições pra Prefeitura de São Paulo. Acabou se perdendo no excesso, mas ele roubou a cena nos debates, roubou a cena nos cortes e já anunciou que vai se candidatar, tá? Qual que é a sua impressão sobre o Pablo Marçal dentro desse universo da prefeitura e uma possível concorrência à presidência? O Pablo Marçal é um gênio do marketing. O cara é mestre em comunicação. Ninguém pode tirar esse mérito dele. Essa é a área dele e ele é fenomenal no que ele faz. Politicamente, eu morro de medo dele. Porque ele é um cara totalmente instável. Eu considero ele um Ciro Gomes da direita. Só que mais doido. Eu acho ele mais doido. Porque o Ciro já tá velho. O Pablo tá novão ainda. Eu acho ele doido. Ele é totalmente instável. Numa hora ele tá ali, numa hora ele tá do outro lado, numa hora ele te apoia, numa hora ele te odeia. E eu acho que você apostar todas as suas fichas num político tão instável assim é perigoso. Porque, óbvio, é o novo. Né? É uma coisa nova. A gente pensa, pô, será que compensa a gente dar o benefício da dúvida? Só que tem que pôr numa balança se compensa ou não. Porque dependendo das opções que a gente tiver, eu acho que não compensa, não. Tá. Ele já é candidato a presidente. Já? Muita coisa muda em 2 anos, né, amigo? Muita coisa muda em 2 anos. Ele vai vender muito curso até lá. Muita coisa muda em 2 anos. Eu não sei. Eu tenho um medo do Marçal. Porque ele é muito bom no que ele faz. E, obviamente, se for um cenário, sei lá, o que aconteceu aqui na prefeitura pra presidência, se for Marçal e Boulos, eu vou votar no Marçal. Porque eu não acredito muito em voto nulo, nem em voto em branco. Tem que escolher alguém, porque sempre alguém vai ganhar. É isso aí. Então você tem que escolher alguém. Se você não escolher alguém, Se você alguém não escolhe tá pra você. beneficiando o outro. É isso aí. Alguém vai escolher por você. Então, se fosse num cenário desses, óbvio que o meu voto iria pra ele. Infelizmente, o meu voto iria pra ele, porque eu acho ele doido. Mas eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que analisar. Porque dependendo de quem forem as outras opções, eu vou na outra opção. Perfeito. Eu vou na outra opção. Eu acho ele muito instável pra gente confiar.